Olá, povo de Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqui com vocês em mais um Porções do Eterno, com a graça de Jesus. Eu quero começar aqui sendo muito grato a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de estar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Abacuque, o capítulo de número 3, especificamente o versículo de número 2. Leiamos. O texto diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te dar misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma das coisas que eu admiro na pessoa de Deus é o cuidado de Deus com o seu povo. Todo o tempo Deus cuidou do seu povo. Todo o tempo. Ele fez uma promessa a este povo quando os libertou, o tirou do cativeiro do Egito por mais de 400 anos, prometendo-lhe uma terra que emanava leite e mel, e ele cumpriu com a sua promessa. Uma das coisas que a gente percebe é que todo o tempo o desejo de Deus foi se relacionar com o seu povo. Lamentavelmente isso nem sempre foi possível em função deste povo não seguir as diretrizes e ferir os princípios que Deus havia estabelecido para que os mesmos fossem cumpridos. Todo o tempo Deus sempre teve e levantou uma voz entre o seu povo no intuito de dizer: estou aqui, de zelar do seu povo. Eu gosto do capítulo 3 de Abacuque, haja visto, eu gosto de todo o livro, mas o capítulo 3 eu me identifico com ele porque aqui eu percebo uma coisa. Eu percebo novamente Deus levantando uma voz no meio de uma nação para despertar ao povo para uma realidade, para um momento que era necessário. O texto que lemos fala especificamente de um avivamento, mas como provocar um avivamento? Ora, os dias do profeta Abacuque eram dias de apostasia, e também, pastor Ferreira Cruz, os dias do profeta Abacuque eram dias de crise. Dizem alguns exegetas que nos dias do profeta Abacuque, mesmo ele não sendo um profeta, sendo um levita, um músico da casa, e Deus o levantou, porque depois de Deus procurar tanta gente na época, todos aqueles a quem Deus levantou se corromperam. Eu gosto sempre de dizer, pastor Washington, que tudo que Deus está caçando é um doido para usar. Tudo que Deus está caçando é alguém que não tenha papa na língua para fazer isso aqui que está escrito atrás de mim, para que ele possa dar uma porção, porque as porções do eterno estão liberadas para quem tem intimidade, afinidade, disponibilidade para receber. Eu estou sentindo Jesus aqui, Brasil. Eu sinto Deus da minha alma aqui nesse dia, tá? Se eu me emocionar aqui é porque Deus está aqui, o lugar, o ambiente aqui, aleluia, está sendo cercado por uma glória. Ora, e Abacuque é levantado em um dia não muito diferente dos nossos. O dia em que 3 crises estavam de fato, 3 crises generalizadas eram os dias de Abacuque, dos dias de Abacuque. A primeira crise era uma crise chamada política. A segunda crise era uma crise chamada social. A terceira crise era conhecida como a crise religiosa. A crise política, não muito diferente dos nossos dias. Os homens ganhavam nas costas dos pobres, vendiam a vida dos pobres, se corrompiam por causa do poder, roubavam, matavam, dividiam, eram criminosos. Aqueles que queriam ser a voz do povo eram corruptos. E eu posso aplicar que nos dias em que nós estamos vivendo não é diferente. Essa é uma realidade. Para que você entenda que não há uma idade para a Bíblia. A palavra de Deus, que foi palavra lá atrás, continua sendo palavra agora e vai continuar sendo palavra de Deus.
A segunda crise era chamada de crise social. Essa era uma crise muito difícil, porque a sociedade, tendo reflexo da política que era imoral, também se corrompia aqui. Mas bem pior do que se corromper copiando o modelo político, eram corruptos porque eram imorais, eram corruptos porque eram devassos. Para vocês terem uma noção, você que me assiste aqui, pastor Washington, meu amigo, aleluia, dizem alguns exegetas que era uma época do sodomismo instalado, em que pai tinha relação com filhas, em que filhos tinham relação com irmãs. Era tão imoral que dizem alguns exegetas que na época os homens tinham relações com animais. A sociedade era totalmente deturpada. Era um contexto miserável que se instalou naquela época, que não é diferente dos nossos dias. Hoje, se você chega a denunciar esse tipo de coisa aqui, você está sendo extremista, você está sendo religioso, você está sendo fechado demais. Mas olha para cá, a Bíblia não vai deixar de ser Bíblia, a palavra não vai deixar de ser palavra. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado ainda hoje. E eu vou dizer, Deus vai levantar uma geração para denunciar. Deus vai levantar homens que tenham envergadura e que tenham disponibilidade para falar a verdade, nem que para isso percam as suas próprias cabeças. A terceira crise que se instalou na época era chamada de crise religiosa. E bem pior do que as outras duas que falamos, essa terceira era. Porque era uma crise, pastor Washington, em que aqueles que queriam falar do nome de Deus se corrompiam. Eles vendiam as suas próprias vidas, abriam mão da verdade, abriam mão de falar as coisas que Deus agora queria que fossem faladas ao povo, porque aqui é uma realidade. O que é um profeta? Um profeta é aquele que tem a responsabilidade de receber de Deus e passar para o homem. E tem mais uma coisa, a palavra profética não é mamão com açúcar. A palavra profética não é para agradar. A palavra profética não é para alimentar ego de ninguém. A palavra profética é para corrigir, é para redarguir. A palavra profética é para consertar. A palavra profética é para alinhar. A palavra profética é a boca de Deus se manifestando sobre a terra. E que você queira aceitar ou não, Deus ainda levanta profeta sobre esta terra. E está se levantando uma geração de homens aí que tem um compromisso com essa verdade, com essa palavra. E enquanto Deus tiver uma voz, esse país aqui vai estar sob o controle dele. Ora, a crise religiosa, a crise é onde aqueles que deveriam pregar a verdade, não obstante diferente dos nossos dias, aonde homens vendem as suas almas, escondem a verdade, escondem a realidade, que pregam um evangelho que não é o evangelho que nós aprendemos, que querem pregar uma palavra que não liberta, porque o evangelho de Jesus liberta. Evangelho é para confrontar, evangelho é para alinhar, evangelho é para gerar vida, evangelho é para transformar a vida. Jesus nunca escondeu o erro e tropeço e pecado de ninguém. Ele sempre libertou, mas disse: vai, não peques mais. Porém, eu não quero me alongar, mas eu gostaria, já que falei a doença, preciso lhes falar o remédio. No capítulo 3 aqui, a partir do versículo 1, existem aqui 4 coisas. Abacuque descobre que o necessário para que houvesse uma mudança naqueles dias seria um avivamento extremo. Mas de onde vem esse avivamento? Como se instalar um avivamento naqueles dias? O capítulo 1 de Abacuque é Abacuque reclamando. O capítulo 2 é Abacuque ouvindo. E o capítulo 3 é Deus esclarecendo e o profeta entendendo. Glória. Ora, quando Abacuque entende o que Deus quer, ele vai proferir as palavras do versículo de número 2 que lemos. Abacuque abre a boca e diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra.
Aleluia. Senhor, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Você que me assiste aqui, escute. Abacuque descobre que, para que se instalasse um avivamento naqueles dias, você que me ouve aqui nessa noite, eram preciso 4 coisas. 4 pilares, pastor Washington, deveriam ser instalados para a partir daí então começar um avivamento. O primeiro pilar é chamado de palavra. Oh, glória. Aleluia. A minha geração quer viver um avivamento sem palavra. A minha geração quer viver um avivamento que pula e roda, mas não tem palavra. A minha geração quer viver um avivamento sem palavra. Um avivamento sem confronto, sem alinhamento. Olhe para cá para entender. Enquanto a porção do eterno estiver no centro da igreja, a igreja será guiada, a igreja será monitorada, a igreja será conduzida pela palavra. Glória a Deus. A palavra gera avivamento. Segundo pilar, o segundo pilar que faria com que se instalasse um avivamento na nação, seria o temor. E nós vivemos diante de uma realidade. Infelizmente se vive em dias de uma nação que não teme, de homens que não respeitam princípios, de uma igreja sem sensibilidade, de uma igreja que não importa quem esteja pregando, quem esteja falando. Nós vivemos em um tempo em que de fato as pessoas não têm um pingo de medo de pecar, de tropeçar. Vivemos um tempo em que o temor foi-se embora. Porém, Abacuque está falando aqui que o temor é a saída, é o segundo pilar que vai sustentar um avivamento, que vai instalar na nossa nação. Aleluia. O terceiro pilar que Abacuque entende aqui é chamado de renúncia. Porque Abacuque quer me ensinar uma coisa: se nós não renunciarmos aquilo que nos divide, que nos afasta, que nos coloca diante de Deus, nós nunca vamos viver um relacionamento com Ele. Se vive dias de uma igreja, se vive dias de uma nação. É interessante, eu quero citar aqui, não como crítica ao que aconteceu, mas as pessoas aqui do nosso país, que se admiram de um avivamento que houve agora recente nos Estados Unidos, em uma universidade. É interessante, pastor Washington, como as vidas ficaram impressionadas com aquele acontecimento, gente se deslocando do Brasil para ir ser avivada. Olha para cá, o Deus que aviva lá, aviva aqui também. Aleluia. E o mais interessante, são crentes que não vai na escola bíblica dominical, que não vai no culto de ensino, que não se preocupa com a oração. Entenda uma coisa: seja avivado aqui na escola bíblica, seja avivado aqui no culto de ensino, seja avivado aqui no culto de oração. Você precisa entender que o Deus que aviva na América do Norte ainda está aqui entre nós. Aleluia. E quando é que esse avivamento tem que acontecer? Agora. Aleluia. Agora. O avivamento é para já, pastor William. É verdade. Aleluia. Então, se nós não renunciarmos aquilo que nos afasta, se nós não renunciarmos aquilo que nos coloca distante de Deus, nós nunca vamos viver um avivamento em nossas vidas. É verdade. A igreja brasileira não precisa de ouro, não precisa de prata. A igreja brasileira não precisa de glamour, não precisa de riqueza, porque isso a gente tem sobrando. A igreja brasileira não precisa mais de homens letrados. A igreja brasileira está vomitando teologia, filosofia, geologia. A igreja brasileira precisa de uma botija de azeite. A igreja brasileira precisa de homens avivados. A igreja brasileira precisa de viver palavra, de comer Bíblia. A igreja brasileira precisa voltar aos seus princípios. Verdade. Encerro. É verdade. O quarto e último pilar para encerrarmos. Abacuque entende que o que sustentaria um avivamento é aquilo que nós conhecemos como oração. O mais interessante, eu quero sua atenção para essa última fala. O que é a oração? Abacuque só diz isso porque
No primeiro capítulo ele está orando. No segundo ele está ouvindo Deus falar. No terceiro ele entende. Porque ele compreende que tem horas que eu preciso falar. E tem horas que eu preciso escutar. Abacuque está me dando aqui a orientação de que a oração é o relacionamento. É impossível vivermos um sucesso. É impossível vivermos um avivamento. É impossível vivermos uma vida com Deus sem relacionamento. A oração, eu costumo dizer a você que me ouve aqui, Pastor Washington, eu costumo dizer isso aqui: Deus pode falar comigo do jeito que Ele quiser. Ele pode abrir a boca de um jumento para falar com um homem, usa um passarinho para cantar, Ele pode usar um lobo para uivar. Deus pode falar comigo do jeito que Ele quiser, mas eu só posso falar com Ele pela oração. Você que me assiste aqui, esses 4 pilares são a saída, a solução para a minha nação, para a minha geração. E quem sabe é tudo que você precisa nesse dia, nessa hora, nessa noite, para que haja uma virada de chave para a sua vida. Que essa porção do Eterno possa alcançar o seu coração. E lembre-se de uma coisa, Abacuque me ensina algo, quando ele diz lá nos últimos versículos, à frente do capítulo 3, sabe o que ele diz? Ele diz assim: mesmo que não haja o fruto, oh glória a Deus, aleluia, glória, é forte, aleluia, mesmo que não haja frutos, é verdade, mesmo que não haja mais ovelhas, oh glória a Deus. Abacuque me faz entender quando diz, pastor William, que o justo viverá da fé. Glória! Oh glória! Aleluia! Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia! Eita, glória a Deus! Ele me faz entender uma coisa. Aleluia, Jesus! Oh, Deus é maravilhoso, Pai. Deus não abandonou essa nação. Deus não abandonou esse país. O mesmo Deus de Abacuque vai dar um limpa nessa nação. Vai tirar da cadeira quem for preciso tirar. Vai derrubar da função quem for preciso derrubar. Para mostrar uma coisa: que Ele não depende de ninguém quando Ele quer agir. É verdade. E sempre Ele nos dará profeta para denunciar. Sempre terá uma voz. Deus sempre levantará uma voz profética para denunciar a corrupção e para trazer o renovo e anunciar um avivamento a essa nação. Aleluia. Brasil, países vizinhos, Europa, você que me assiste aqui, não desfaleça o seu coração, porque nós vamos viver um avivamento. Nós vamos viver um mundo diferente. Não interessa o que perturbe e o que aconteça, Deus não abandonou a sua igreja. Glória a Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Eu quero nesse momento agradecer e orar. Orar por você que me assiste. Glória a Deus. Que essa palavra nesse momento, essa noite, te alcance aonde quer que você esteja. Agradecimentos ao pastor Washington. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos os presentes aqui. Eu quero nesse momento impetrar, eu quero orar, eu quero ministrar sobre a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, essa noite como um profeta, como um emissário, como um ministro, como um atalaia do Senhor, eu quero liberar uma palavra profética sobre este homem e esta mulher que me assiste, sobre esta família, onde quer que esteja, por este país e por qualquer outra nação que me escuta aqui agora. Que a porção do Eterno possa chegar até este homem, lhe trazendo uma solução,
lhe trazendo uma mudança, lhe trazendo, ó Deus querido, uma virada de chave. Deus, aviva a vida deste homem, aviva esta família, aviva este casal, aviva, ó Deus querido, esta nação. Visita este país, visita a igreja brasileira, levanta homens que denunciem, levanta pessoas inconformadas, mas faz acontecer alguma coisa. É mesmo, meu Deus. Deus, eu quero te agradecer porque esta posição tua como eterno. Eu creio, Deus, que transformará vidas, que renovará vidas, que levantará vidas, e que nesse momento, ó Deus, será o remédio para a doença. Aleluia. Deus eterno, por tudo, a minha gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.